Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre sobre as finanças municipais. Participam do programa João Batista Rezende, pesquisador da Fundação João Pinheiro, e Luiz Emílio Pinheiro, analista do Tribunal de Contas do Estado. Nesse último bloco, então, a gente deixa para falar sobre as saídas, que os municípios têm pela frente. O que a gente vê que o orçamento está apertado, mas os políticos, os candidatos às prefeituras, estão aí com uma série de propostas de melhorar alguns programas, de implementar novos programas, de fazer obras. Com essa limitação de recursos, com a arrecadação em queda, quais as saídas que nós temos pela frente? Bom, essas promessas certamente se esbarrarão em receitas. Agora, existem alternativas que os prefeitos precisarão lançar a mão para que eles possam, pelo menos, reduzir a queda na receita ou então, em alguns casos, até aumentar a receita. Uma delas é procurar, com o apoio do governo do Estado e outras instituições, elaborar mais projetos para captação de recursos, seria por meio de convênios. Então, buscar mais recursos, porque muitas prefeituras perdem recursos que estão disponíveis na União, no Estado, por deficiência na elaboração desses projetos. E essa deficiência faz com que ele não faça o convênio e perca esse recurso. Então, é importante uma atuação conjunta dos municípios, das associações microrregionais que são importantes nesse processo e do governo do Estado para que isso possa acontecer, sobretudo no caso de investimentos. Agora, os recursos de maneira geral, para você fazer face às despesas, você poderia observar alguns procedimentos em relação a dois tributos importantes, que é o IPTU e o ISS. Hoje nós temos cadastros de IPTU defasados. O valor venal não corresponde à realidade, ou seja, o valor de venda do imóvel está bem inferior de mercado, aquilo que está registrado na prefeitura. Fazendo isso, o prefeito poderia ampliar a arrecadação de IPTU, que é importante para os cofres municipais. Além disso, hoje nós observamos um aumento expressivo do setor de serviços, mas são poucos os municípios que têm uma nota fiscal eletrônica, têm um cadastro dos prestadores de serviços e cobram esse tributo adequadamente. Então aí há uma grande evasão de recursos, seja por parte do IPTU, que é o Imposto sobre Patrimônio, ou seja por parte do ISS, que é o Imposto sobre a Atividade Econômica de Serviço. Então teria que ser feito isso. Isso aí poderia acontecer com uma colaboração da iniciativa privada, de organismos como as associações microrregionais, a própria Associação Mineira de Municípios tem trabalhos nisso, poderia ser ampliado, e com a contribuição do governo do Estado. O governo do Estado contribuindo por meio da Fundação João Pinheiro, da Escola de Governo, trabalhando na qualificação e, em especial, na capacitação do funcionalismo municipal. Porque isso é importante você remover aquela conveniência, aquela comodidade dos municípios de não cobrar. Então, os municípios hoje, os gestores, causam muito o que a gente chama de ilusão fiscal. Ele não faz o seu dever de casa e diz que quem não está fazendo é a União e o Estado. Fala, olha, o recurso não chegou porque a União não repassou, o Estado não repassou. Mas quando ele tem que fazer o dever de casa, ele age com comodidade para não contrariar os seus eleitores. Cria essa ilusão, porque se ele cobrar mais tributos, nesse caso, sem aumentar a carga tributária, ele vai ser cobrado por melhores serviços. Então ele acha cômodo não fazer isso. Então essa é a proposta que a gente sugere a estes prefeitos que hoje estão sendo eleitos. E, Luiz, os prefeitos têm uma carta, de um menu aí de propostas, mas no primeiro ano o orçamento é definido pelo prefeito que está saindo, ou reeleito, a gente depende caso a caso. Como trabalhar esse orçamento? Eles efetivamente têm sido executados ou fica meio à margem isso? É importante lembrar isso, que quem assumir agora de fato vai assumir um orçamento do qual uma lei orçamentária para a execução da qual ele não participou, eventualmente, desde que ele não tenha sido reeleito. Mas esse orçamento tem que ser executado na forma que ele é apresentado quando ele assumir. Ele vai ter oportunidade também de participar da elaboração do plano plurianual, que
que é na ideia do longo prazo, do planejamento de longo prazo, ele vai desenhar ou ajudar a desenhar, junto com o Poder Legislativo, as ações de longo prazo para o desenvolvimento e para a aplicação dos recursos daquele município também. A gente pensa que o orçamento tem que ser mais visto como essa forma, esse instrumento de planejamento da ação governamental, dessa percepção do gestor, e nisso a Lei de Responsabilidade Fiscal dá bastante ênfase, no planejamento da ação governamental, nessa percepção de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, para que se possa ter uma ação mais fluida e uma continuidade no trabalho e na prestação do serviço para o cidadão. A gente falou até agora de muitos problemas, né, dificuldade de pagamento, mas nós temos municípios no estado que estão conseguindo pagar as contas, estão em dia, fazem investimentos. Qual que é a forma? O que é preciso para isso, né? O primeiro passo é você ter uma receita razoável para que você possa fazer isso. Agora, o importante é que você tenha, como foi dito pelo Luiz, que você tenha um planejamento e você possa seguir esse planejamento. Então, alguns municípios conseguem, têm uma receita maior, têm menor dependência do fundo de participação. Entretanto, aqueles que dependem do fundo de participação dos municípios têm maior dificuldade. Por quê? Porque eles não estão preparados para essa gestão. Os prefeitos que agora são eleitos, eles terão grandes desafios pela frente. E esses desafios podem ser equacionados, eu não diria, mas minimizados com um novo pacto fiscal, onde você teria que fazer uma redistribuição dessas receitas. A maior parte de posse da União é repassar mais para os estados. Eu vejo muito nesse sentido. Mas aí tem aquela limitação, porque também a União não quer abrir mão de recursos, o Estado não quer, que eles são todos, em certa medida, estrangulados também, né? Ainda mais com essa queda na arrecadação de impostos. Aí seria um problema de gestão, né? Como equacionar isso? O que pode ser mudado na gestão do município, por exemplo? Esse é um desafio também, de certo modo, político, né? A captação de recursos, né? A relação do gestor com o Estado e com a União, de um viés político, ela pode ser incrementada também, né? Como o professor João falou, a elaboração de bons planos de trabalho factíveis, né? e certeiros e eficientes para determinada política pública gera uma facilidade enorme de obtenção de recursos no Estado. Mas aí a gente bate naquele problema da capacitação mesmo, no município, Exato. dos servidores para planejamento efetivo e da gestão a execução desse plano. Exato. Como a gente tem um grande número de municípios muito pequenos, não se justifica também uma máquina muito grande de servidores efetivos. Mas a profissionalização do serviço público é um desafio também, de modo a manter essa continuidade, de modo a que essa experiência acumulada pelo serviço público ao longo dos anos, ela seja aproveitada, inclusive pelo gestor, né, pelo chefe de governo que está assumindo aquela gestão. Então, nesse ponto, a capacitação dos servidores públicos é essencial. A manutenção dos bons servidores e criação de carreiras, desenvolvimento de carreiras internamente ali no município é muito importante. Nesse ponto, o tribunal também está à disposição. O Tribunal de Contas do Estado tem uma escola de contas, o professor Pedro Aleixo, que está à disposição também para ações localizadas e regionais de capacitação também de elaboração orçamental, prestação de contas em convênio, né, porque não é só pedir o recurso para o Estado, tem que prestar contas também de forma bem clara, bem tranquila, dentro das normas contábeis e técnicas que cabem na situação, sob pena de, não fazendo, ser responsabilizado até pelo Tribunal de Contas e eventualmente outros órgãos. Então, a capacitação do serviço público é um desafio também para o município, especialmente no estado de Minas Gerais, com essa realidade peculiar que a gente apresenta. Professora, a gente tem essa questão em municípios menores, a possibilidade de trabalhar em forma conjunta, né, em consórcios. Isso tem sido aplicado no estado, as experiências têm sido boas. Fora essa alternativa, o que os prefeitos, né, têm que ter em mente agora, a partir da posse, do ano que vem? Olha, intensificar o trabalho junto aos consórcios, seja o consórcio na área ambiental, o consórcio para a manutenção da energia elétrica, o consórcio de saúde, que estão funcionando bem. Eu penso que os prefeitos agora têm que se juntar
tem que se unir em torno das suas associações microrregionais, que são importantes. No passado elas já tiveram um papel muito mais importante. Então, junto com o Estado, o governo do Estado, as associações microrregionais, procurar ampliar essa parceria e trabalhos conjuntos. Então, você, em vez de comprar, substituir as máquinas próprias pelas máquinas de um consórcio, algumas associações já estão partindo para isso, buscar reduzir gastos, principalmente obtendo escala na questão do lixo, que é muito importante. Então, são ações que deveriam ser tomadas. Esses prefeitos deveriam se unir junto às suas associações microrregionais, a AMM, e com o apoio do Estado, porque, afinal, nós não podemos perder essa de vista que é no município que as coisas acontecem. Muita gente fala que as políticas públicas terminam no município, na verdade elas começam. Então o município tem que estar preparado para elaborar, conduzir e avaliar políticas públicas, seja de saúde, de educação, de segurança, de transporte, de meio ambiente. Então, cabe ao município isso, é uma importante tarefa. E, Luiz, pela ótica do Tribunal de Contas, qual que aí fica, digamos a dica, né? Qual que deveria ser a prioridade dos prefeitos que vão assumir ou vão reassumir as prefeituras aí a partir do ano que vem? A gente pode reforçar a questão da identificação, né, do orçamento que vai ser executado e de já desenvolver as atividades necessárias à elaboração do plano plurianual e o planejamento da ação de médio, longo e curto prazo. E nosso Tribuna Livre, então, de Finanças Municipais fica por aqui. A gente agradece os nossos convidados que nos ajudaram aí a destrinchar um pouquinho esse tema que é um pouco complicado, de gestão das cidades, onde é que vem esses recursos. E obrigada a você pela audiência. Continue com a nossa programação.